para efeitos do debate, eu acho que, como o professor Dr. João Pedro Marchante avançou no início, se calhar será preferível tentarmos fazer as comunicações de viva voz. Sem prejuízo disso, nós tivemos uma questão escrita que foi dirigida ao Sr. Professor José Lamego, e se calhar eu começava por aqui, que eu vou ler. Pergunta o que é que o Sr. Professor José Lamego quer dizer quando se refere à verdade e sobretudo, metafísica. Esta seria a primeira questão que temos colocada. Sem prejuízo desta primeira questão, que depois será vista, eu pedia a todos os participantes que pretendam fazer uma comunicação, uma pergunta, uma intervenção de viva voz, que utilizem a funcionalidade de levantar a mão aqui do Zoom. O Sr. José Maria Cortes, e vou pedir então que faça a sua intervenção a partir de agora. Bom dia a todos. Conseguem ouvir-me? Sim, sim. Muito bom dia. Eu gostava de começar por agradecer a todos os palestrantes a organização deste colóquio, em especial ao Sr. Professor João Pedro Marchante pela organização do colóquio, pela palestra com que nos obsequiou. É sempre um gosto enorme ouvi-lo, e agradecer em especial o facto de ter, nos últimos tempos, com tanta perseverança e com tanto esmero, trazido estes temas para discussão aqui na nossa faculdade. A minha pergunta, se calhar, começa com uma modesta discordância, e é dirigida justamente ao Sr. Professor João Pedro Marchante, com uma modesta discordância relativamente à categorização daquilo que é a jurisprudência norte-americana que referiu e que enquadrou no historicismo subjetivista. Sr. Professor, se me permite discordar, parece-me que, na verdade, a categoria, a escola metodológica que melhor descreve essa jurisprudência, inaugurada pelo juiz Antonin Scalia, depois a sua prole intelectual, que agora tem feito muito brado, seria mais um historicismo objetivista do que propriamente um historicismo subjetivista, porque, por exemplo, o Antonin Scalia é muito claro ao dizer que o critério interpretativo que segue e que depois fez escola é não a vontade do legislador, ou seja, uma espécie de síntese da vontade dos representantes democraticamente legitimados que redigem o enunciado normativo, mas sim, o critério interpretativo fulcral é sim o entendimento que a generalidade dos destinatários do enunciado normativo à data da sua ratificação davam a esse mesmo enunciado normativo, e, portanto, um historicismo, sem dúvida, portanto, ancora a interpretação no momento da entrada em vigor da lei, mas o critério é não a síntese, não a vontade dita do legislador, mas sim o entendimento, pode-se dizer, do homem médio, do destinatário médio da lei à data da sua entrada em vigor. Tanto que rejeita abertamente a relevância, por exemplo, dos trabalhos preparatórios, rejeita a relevância das intervenções dos constituintes, dos representantes, a quando da discussão e da deliberação da lei cuja interpretação se pondera, e por isso de facto, parece-me um historicismo objetivista, por considerar também que considera essa escola que é de facto inoperativo, aliás, o critério da vontade do legislador, porque muitas vezes os representantes que concordam num determinado enunciado normativo discordam quanto ao seu conteúdo. São soluções muitas vezes compromissórias em que uma parte pretende depois desse enunciado normativo extrair uma certa interpretação, a outra extrair outra, e portanto na verdade não existe uma vontade do legislador. O critério mais operativo seria o entendimento do destinatário médio à data de entrada em vigor. A minha pergunta, depois desta excursão talvez excessiva, é, Sr. Professor João Pedro Marchante, se este historicismo objetivista tem espaço para vingar no ordenamento jurídico português. Bem sei que o artigo 9º que não tem correspondente no ordenamento jurídico norte-americano e, portanto, permite este historicismo objetivista talvez com mais vigor, mas bem sei que o artigo 9º refere o legislador, usa o termo legislativo, como bem referiu, e por isso limita eventualmente o espaço para o historicismo objetivista. Mas a minha pergunta é, talvez duas: se de facto tem espaço este historicismo objetivista no nosso ordenamento jurídico, e depois
quais é que são que implicações é que tem a diferença entre o historicismo objetivista e o historicismo subjetivista para os temas que levantou. Muito obrigado. Obrigado, professor Gomes de Almeida, e obrigado, doutor José Maria Cordes. Dois comentários. Quanto ao uso da palavra subjetivismo pelo doutor José Maria Cordes. Repare que o subjetivismo está frequentemente conotado com trabalhos preparatórios. O subjetivismo não tem de estar conotado com trabalhos preparatórios. A primeira marca do subjetivismo é a exegese. Quando o legislador pensa a norma e quer comunicá-la, ele vai comunicá-la naturalmente usando um texto legal. E por isso o texto legal é a primeira forma de nós chegarmos à vontade do legislador. Claro que não é vontade psicológica, o Dr. José Maria Cordes, nem o Dr. disse isso. Vontades psicológicas são totalmente irrelevantes para o direito. É sempre uma vontade comunicada, sempre. E a comunicação da vontade começa pelo texto. Por isso é que o subjetivismo começa sempre por ser um textualista. Quanto à relevância dos trabalhos preparatórios, admito que quer nos Estados Unidos da América, quer cá, o âmbito diferenciado da sua relevância é grande. Há quem admita os trabalhos preparatórios, há quem não admita os trabalhos preparatórios. Repare que o Sr. Professor Manuel de Andrade tem uma atitude muito, muito curiosa nesta matéria. Apresenta-se como objetivista e, curiosamente, deu relevância aos trabalhos preparatórios no seu projeto de artigo 9º sobre a matéria da interpretação. Por isso, em resumo, o subjetivismo começa por ser textualismo. Trabalhos preparatórios ou não trabalhos preparatórios é uma questão manifestamente secundária, ainda que seja na doutrina portuguesa considerada a grande questão da diferença entre subjetivismo e objetivismo. Não é. Pela hipótese não está a ser claro, Dr. José Maria Cortes, deixe-me dizer o seguinte. Parece que o subjetivismo começaria na relevância dos trabalhos preparatórios. Isto levaria a um resultado absurdo. Então, o texto legal não começa por ser a primeira forma de a vontade do legislador ser comunicada à sociedade. Claro que o texto é o primeiro suporte para comunicar aquilo que o legislador pensou. Repito, dentro do subjetivismo podemos ter relevância ou não ter, dar relevância ou não dar relevância aos trabalhos preparatórios. Segundo ponto, qual é a relação entre o 9º e o 203? O 203 vem, de facto, baralhar o método jurídico português. O 203 estabelece com força constitucional a moldura semântica, ou seja, o caráter exegético, enquanto delimitação das hipóteses atribuídas pelo legislador. De sentido ao texto legal, essa delimitação é uma delimitação semântica, essa moldura é estabelecida pela Constituição. Qual é a utilidade do artigo 9º? O artigo 9º, doutor, vem dizer-nos quais os critérios para, dentro dessa moldura, nós elegermos o sentido X ou o sentido Y como decisivos. E o que o artigo não nos diz é: vais olhar à totalidade dos dados legais, vais olhar aos antecedentes da norma, vais olhar às condições do tempo em que ela é aplicada. Curiosamente, não há referências à teleologia, mas repare, ao consagrar a relevância dos antecedentes legais, dos antecedentes da lei, estamos a dar relevância à ocasio legis. E a ocasio legis ilumina-nos frequentemente a ratio. Por isso, eu não estou a afirmar, Dr. José Maria Cortes, que a teleologia está fora do 9º. O que estou a dizer é que a teleologia não tem a importância que a doutrina lhe dá. Segundo ponto, a teleologia é apurável através da ocasio, porque conhecer o porquê da lei ilumina-nos acerca do para quê da lei. Só isso. Quanto à sua pergunta de historicismo subjetivista, o subjetivismo do 203 é sempre historicista, sempre, por imposição da separação dos poderes.
quando se diz, tu, legislador, vais ponderar interesses e vais criar uma norma, está-se a dizer ao legislador que ele vai verter num certo texto aquilo que ele pensou. O texto é meramente instrumental ao pensamento do legislador ser comunicado. O texto é o instrumento para a comunicação do pensamento de quem pode criar direito, o legislador. É só isso. Pode ser um instrumento fraco, doutor, mas é tudo o que temos, porque a alternativa ao texto seria a telepatia. Como não há telepatia, fiquemos pelo texto. Conclusão, aquilo a que o 203 nos obriga é uma semântica historicista. Para não estarmos aqui com palavras que frequentemente têm muitas conotações na doutrina portuguesa, fugindo um pouco aos historicismos, subjetivismos, atualismos, subjetivismos e objetivismos, permita-me tentar ser claro dizendo o seguinte: o 203 consagra uma exegese historicista. E dentro do campo semântico historicista admitido, o nono é que nos vem dizer, já sem valor de norma constitucional, o nono é que nos vem dizer qual é o sentido decisivo. Na dúvida sobre o sentido decisivo, funciona a presunção, curiosamente historicista, do artigo 9º, número 3. Se o Dr. José Maria Cortes pretender repostar, estamos na universidade e não estamos, se me permite, nos colóquios habituais em que os oradores falam, os outros pouco dizem e certamente nunca podem replicar. O doutor e qualquer participante pode replicar. Se tiver algum comentário a fazer, faça, doutor. Professor, muito obrigado. Não é bem uma réplica, é só, enfim, uma tentativa de perceber se de facto. Então ponho-lhe a pergunta nestes termos. Ficou claríssimo qual a relevância da teleologia para a interpretação do enunciado linguístico do qual resultam as normas, mas a minha pergunta é, voltando a esta dicotomia entre objetivismo e historicismo, talvez que faça mais sentido no contexto norte-americano em virtude do distanciamento da ancestralidade da Constituição em que, portanto, se põem estes problemas com mais evidência, mas trazendo os termos dessa discussão para aqui, o professor parece-lhe que o critério interpretativo deve ser, na medida em que estes dois estejam em contradição, deve ser uma tentativa de sondar a vontade do legislador nos termos em que referiu, ou uma tentativa de sondar qual o entendimento médio que os destinatários de uma determinada norma teriam à data da sua entrada em vigor? Posso responder? Claro, Sr. Professor, muito obrigado. A sua pergunta é interessantíssima, Sr. José Maria Cortes. A resposta é a seguinte: é que a comunidade dos destinatários ou é representada democraticamente pelo legislador, ou é muito provavelmente de forma arbitrária, delimitada pelo seu autor ou por Antonino Scalia. Por outras palavras, esse historicismo, esse sentido à data da feitura da lei, é forçosamente o sentido atribuído pelo legislador. Porque outro vive sempre da não democraticidade do grupo de pessoas a que o Dr. José Maria Cortes iria atender, nunca a comunidade no seu todo, para atribuir o sentido X1 à palavra X. Quando nós não temos elementos, não temos trabalhos preparatórios conclusivos, e raramente temos trabalhos preparatórios conclusivos. O que o Sr. Professor José Lamego nos disse há pouco, acerca do 203, é qualquer coisa que não é muito vulgar, mas curiosamente ocorre quanto a uma norma nuclear do ordenamento jurídico português, que é o 203. É uma norma revelada no artigo 203. O que o Sr. Professor José Lamego nos disse é que há trabalhos preparatórios conclusivos, Dr. José Maria Cortes. Porquê?
porque foram vertidos em votações da Assembleia da República, inicialmente da Assembleia Constituinte. Não há trabalhos preparatórios mais conclusivos do que uma votação que recusa uma certa proposta, que seria o acrescento e ao direito. Não há trabalho preparatório mais conclusivo do que este. Agora, quando nós não temos trabalhos preparatórios conclusivos, o que nós temos a fazer é atender à semântica, atender à presunção do não número 3, mas recuso, se me permite, mas se estiver errado, agradeço que me aponte o erro, mas recuso que olhemos auditórios, que é um eufemismo oligárquico, se me permite. A história dos auditórios para apuramento do que é direito é um eufemismo para os catedráticos que decidam o que é a normatividade jurídica de uma comunidade, sabe? E o que é curioso é que esses auditórios que marcam o sentido das palavras também não funcionam, porque eu nunca me passou pelas mãos, também não podia passar, sou aqui um aprendiz do direito, mas nunca ouvi um catedrático dizer-me: olha, fui convocado para uma reunião ali num pavilhão ginodesportivo do Benfica, em que nos vamos reunir todos os professores catedráticos e se calhar os associados e com grande generosidade os auxiliares, vamos ali reunir e vamos votar o sentido a atribuir às palavras da lei. Isso nunca existiu. A palavra auditório é um eufemismo para protagonismo não democrático da academia, se me permite. Mas se houver erros, aponte-nos. Muito obrigado, Sr. Professor. Estou perfeitamente satisfeito. Obrigado, Soutor. Não sei se há mais alguém que quer fazer alguma intervenção. Eu poderia tentar responder, se me permite, sim, claro, como foi levantada, que é uma questão mais de filosofia de direito e filosofia política do que metodologia que hoje aqui nos ocupa. De facto, essa ideia de verdades subjetivas, verdades metafísicas ou morais, tem que ver com a ideia de objetivismo ético. E, portanto, todo o direito natural clássico se funda numa ideia de objetivismo ético, numa ideia de ordo rerum, na ordem das coisas, como ordo naturalis, como ordem natural. E o grande combate a esta ideia, que representa a visão moderna do direito, é dada por Hobbes, quando Hobbes diz no De Cive, do cidadão, sobre o cidadão, auctoritas non veritas facit legem. Portanto, o que determina o que é direito é a imposição do legislador soberano. Não é uma perceitas morais, não é uma verdade moral que subjaz à obrigatoriedade do direito. É um comando. E esta ideia que tem que ver com a visão moderna do direito, com uma função com a separação do direito da teologia moral, com a despotenciação moral do direito e o direito como tendo uma mera função não de moralização, mas uma função defensiva e de proteção de bens essenciais à vida em sociedade, o que se dizia no século XVII, o asseguramento da pax externa. Esta é a origem da visão positivista do direito, portanto, auctoritas non veritas facit legem, isto é, o direito é aquilo que é ditado de acordo com determinadas regras procedimentais pelo poder soberano e não é obrigatório em virtude de uma coincidência com uma ordem objetiva de valores e, portanto, é nessa base que eu me referi a estas ideias de verdades metafísicas ou morais e toda a reação pós-45, nomeadamente Heinrich Roman, que é um autor, o eterno retorno do direito natural, é um autor católico de inspiração tomista, e o Michel Villet, em França, tem que ver com esta ideia de uma ordem naturalis, ou uma ordem das coisas, contraposta a uma ideia de direito como comando, como prescrição do legislador. Era só isso, é um bocadinho filosófico em excesso para um debate de metodologia jurídica, mas de qualquer modo não queria deixar de responder à questão que me foi levantada. Muito obrigado. Sr. Professor, muito obrigado pela resposta. Eu perguntava agora também aos participantes se mais alguém pretende fazer alguma questão. Pergunto apenas por enquanto, temos uma questão aqui de João Manuel Varela, e eu pedi-lhe então que colocasse a questão. Muito bom dia, não sei se me estão a ver.
Sim, estamos a ouvir. Aos palestrantes as suas notáveis conferências, e gostaria apenas de colocar a seguinte questão, que certamente resulta da minha ignorância nestes assuntos. A meu ver, o artigo 203 da Constituição não implica qualquer método, e aqui poderia dirigir-me especialmente ao professor Marchante, não implica qualquer método hermenêutico específico, porque o que ele nos diz é que o juiz, os tribunais, estão sujeitos à lei, mas nada nos diz acerca do conteúdo da lei. E esse conteúdo pode ser até decisionista, como é, por exemplo, o do artigo 10.3, ou será, no certo sentido, a própria cláusula geral da boa-fé. Não será assim? Senhor professor João Pedro Marchante. Obrigado, Sr. professor Gomes de Almeida, e obrigado ao Sr. João Varela pela pergunta. A pergunta toca numa matéria importantíssima. Já agora, antes de tocar na ponta final, se o Sr. professor José Lamego, que começou por ser também destinatário, pareceu-me, de alguma referência acerca do 203, se o Sr. professor José Lamego pretender dizer algo antes, o Sr. professor, claro, tem toda a prioridade. Se não pretender, eu respondo, especialmente à segunda parte, sobre as disposições legais que dão poder aos juízes. Posso responder ou o Sr. professor pretende responder? O Sr. professor, se me permite, vai responder muito melhor que eu vou apenas apresentar o aperitivo para a refeição principal, que vai ser a sua intervenção. Bom, isto temos que comparar em matéria de fontes qual é a fórmula que a Lei Fundamental Alemã de 1949 adota nesta matéria, a vinculação do juiz à lei e ao direito, e porque é que essa fórmula, que foi proposta nomeadamente por Jorge Miranda e por Costa Andrade na revisão de 89, é especificamente rejeitada pelo legislador constituinte. E a jurisprudência alemã, nomeadamente a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal, e o acórdão mais conhecido é um acórdão que tem que ver com um nome conhecido, é o acórdão Soraya, de 1973, o acórdão do Tribunal Constitucional Alemão admite decisões retificadoras da lei, o que é a doutrina defendida entre nós por António Castanheira Neves, e se a formulação fosse a formulação pretendida por Jorge Miranda e por Costa Andrade, em 89 mais tarde, provavelmente teríamos de admitir que houvesse decisões retificadoras da lei em nome de uma juridicidade supralegal, o que, de acordo com esta fórmula atual do artigo 203, não será adequado e possível. Muito obrigado. Obrigado, Sr. professor José Lamego. Bem, depois do que nos disse o professor José Lamego, permita-me fazer dois comentários, reforçando a resposta do professor José Lamego, Sr. João Varela. Primeiro comentário. Diz o Sr. João Varela, diz o Sr. professor João Varela o seguinte: o 203 está a sujeitar o juiz à lei. Mas, se a própria lei abrir uma janela de translegalidade, então o juiz, por essa via, pela via legal, entra na translegalidade. Suponha, o doutor deu, o seu professor João Varela deu o exemplo do 10º número 3. Outro exemplo é a boa-fé. Podíamos até imaginar um super exemplo. Suponha que o ordenamento jurídico português tem uma norma. Essa norma diz: juiz, decide de forma justa. A pergunta que lhe faço é a seguinte: estamos neste sistema jurídico, juiz decide de forma justa, ou juiz decide de acordo com a boa-fé? Estamos aqui num sistema legalista ou não legalista? Se me permite a resposta, mas peço-lhe que depois lhe faça a prova dos 9, nós não estamos num sistema legalista, porque esta norma é apenas uma norma
que delega no juiz a determinação do que é a norma jurídica. E essa determinação vive precisamente a ponderação de valores, de princípios, que é o núcleo da função legislativa. Por isso é que o não legalismo exegético é sempre uma forma de usurpar poder nomogenético daquele que democraticamente o pode exercer, que é o legislador. Por isso, respondendo à sua pergunta, primeiro comentário, existem essas normas delegantes no juiz. Quando essas normas delegantes no juiz, como seja o 282, número 4 da Constituição, permite ao Tribunal Constitucional ponderar o interesse público, a justiça, por aí, enfim, é ver o 282, número 4, ponderar grandes princípios, doutor. Está bem, o 282, número 4, permite ao Tribunal Constitucional ponderar valores. Eu vou negar esse poder? Claro que não. Porquê? Porque está na Constituição e tem o mesmo valor que o 203. O problema diferente que levantou em concreto é o décimo número 3. O décimo número 3 não está na Constituição. O décimo número 3 está no Código Civil. Então, repare, se nós conjugarmos o 203 com o 110 número 2, nós verificamos que o décimo número 3 não resiste à Constituição de 76. Porque o 110 número 2 impede a lei ordinária de alterar as competências dos órgãos de soberania. Se o 203, com força de Constituição, nos diz os tribunais apenas podem decidir, mais do que estão sujeitos apenas à lei na decisão, não pode uma lei ordinária, Sr. João Varela, avento, vir dizer, violando o 110 número 2, porque está a alterar o quadro das competências constitucionalmente gizado, estabelecido, não pode o décimo número 3 dizer o contrário. Repare, o décimo número 3, quando foi feito, é um artigo irrepreensível. Está a dar um poder colossal ao juiz, mas estava de acordo com a Constituição do Estado Novo, de Salazar, de 33, porque a Constituição de Salazar, de 33, é uma Constituição eminentemente translegalista, impressionantemente translegalista, precisamente porque, além de o juiz olhar à lei, olha à moral e olha ao direito. Repare, o poder do juiz na Constituição de 33, ainda que não fosse exercício, agora é outro problema. Isso é um problema de sociologia do direito, se me permite. Já não é um problema de ciência do direito. Será que os juízes invocavam a moral, o direito, para pôr em causa a lei do Estado? Isso é um problema de sociologia. Do ponto de vista científico, eles tinham este poder. E porque tinham este poder, o Código Civil em 66 podia, no décimo número 3, dar-lhes o poder de integrar lacunas à luz da ponderação de valores que caracterizam o espírito do sistema. A expressão usada no décimo número 3. Claro, o problema não está à data de 66, Dr. João Varela. O problema está à data de 76. É que as coisas, repare, o presidente ou o ex-presidente, enfim, o presidente Obama, Barack Obama, quando foi eleito, trouxe-nos uma frase fantástica. Alguém pôs em causa a revolução enfim, se calhar, as medidas legais que ele queria implementar. E ele disse de uma forma que eu aplaudo, sem qualquer ironia. Ele diz o seguinte: meus amigos, as eleições têm consequências. Houve uma eleição, eu venci, eu tenho um projeto diferente de Bush, de Ronald Reagan, lá mais atrás, eu vou implementar a minha política. As eleições têm consequências. Permita-me agora parafrasear Obama. Uma revolução, que é de 74, umas eleições, que são as de 75 para a Assembleia Constituinte, e uma Constituição nova, que é de 76, têm consequências. E uma delas é que os conceitos indeterminados não ficam como estão, na lei ordinária. E o 13º revela uma norma inconstitucional, porque supervenientemente inconstitucional, explicita-se. É inconstitucional porque viola o 110 número 2 e o 203. Só mais um comentário.
se me permite, repare bem, Sr. João Varela, que a palavra sujeição é incompatível com ponderação. Ponderar é criar. O núcleo da função legislativa é ponderar interesses, valores, princípios, hierarquizá-los, combiná-los, excluir um e dar toda a prevalência ao outro. Isto é ponderar. Isto é valorar. Ora, este núcleo da função legislativa é incompatível com a palavra sujeição. Quando o legislador, o 203, trabalhado há pouco pelo Sr. Professor José Lamego, não nos diz só lei, não nos diz só que o direito foi recusado, usa também a palavra apenas e usa também a palavra sujeitos. Isto é, se me permite a expressão rude e clara, isto é muita coisa contra a sua tese, contra a hipótese do 13º sobreviver, sabe? As consequências da Constituição, das eleições e da Revolução de 25 de Abril é inequivocamente um direito democrático. E um direito democrático não se coaduna com um direito oligárquico judicial. É isso a que o 13º conduz. Mas se tiver objeções, peço-lhe que me as apresente. Está? Não, estou esclarecido, embora isto pudesse levar a um diálogo com mais tempo, porque apenas o que eu disse foi o seguinte: em relação à separação de poderes, parece-me que não cometo nenhum erro dizendo que a Constituição não consagra uma separação rígida de poderes, consagra uma espécie de interdependência de poderes. Agora, em relação àquilo que eu disse a respeito do 213, é apenas isto, é que este artigo, a não ser que se recorra ao tal argumento que o professor José Lamego falou, que é um argumento histórico, nos diz apenas que os tribunais estão sujeitos à lei, nada nos esclarecendo acerca do conteúdo dessa lei. E, portanto, é perfeitamente, teoricamente possível que a lei venha a consagrar soluções decisionistas e, portanto, que ao fim e ao cabo sejam até por referência a este artigo da Constituição, os tribunais ao fim a decidir, por último, não é verdade, qual o direito concretamente aplicável. Apenas isto. Não é o caso, mas, como disse e referiu, no Código Civil existem efetivamente normas que são claramente decisionistas, e existe, por exemplo, essa cláusula geral da boa-fé, que de alguma forma é transversal a todo o Código, não é? Sr. João Varela, não encontro impertinência nestas palavras que lhe vou dirigir depois das que acabou de me dirigir. É apenas aproveitar a ocasião dada por este colóquio de conversar sobre estes temas, pois nem sempre há ocasião de conversar sobre estes temas. Por isso, sem prejuízo de voltar a apontar-me algo que considere incorreto, permita-me dizer-lhe o seguinte, telegraficamente. Primeiro, claro que a separação dos poderes não é uma separação rígida, é a separação e interdependência de poderes. Mas por isso, Sr. João Varela, é que eu não lhe referi apenas a parangona separação dos poderes. Essa separação dos poderes tem a exata medida estabelecida na Constituição. E na Constituição o setor tem o 110 número 2. Mais do que lhe referir a separação dos poderes, referi-lhe o 110 número 2. É que o 110 número 2 não permite que a lei ordinária venha a alterar as competências que a lei constitucional dá ao tribunal. E se o 203, lei constitucional, diz que os tribunais apenas estão sujeitos à lei, então o 203 está a recusar a possibilidade de o tribunal atuar de forma não sujeita a. Qual seria essa forma não sujeita a? É uma forma co-criadora do direito. O 203 está a rejeitar a co-criação judicial do direito. Mais um comentário. O Sr. João Varela há pouco disse que o Sr. Professor José Lamego apresentou argumentos de natureza histórica. O Sr. Professor José Lamego defender-se-á como achar por bem defender-se. Mas, e se for errado, Sr. Professor José Lamego, o que eu vou dizer, aponte-me um erro. Mas permita-me, Sr. João Varela, dizer o seguinte. O Sr. João Varela até poderia dizer
que em 75, 76 houve um episódio na Assembleia Constituinte e olhar apenas a 75, 76 é muito historicista, já lá vão 40 e tal anos. Podia dizer isto, mas o senhor professor José Lamego disse-nos há pouco que o problema não é historicista. Nós temos não é de trabalhos preparatórios, nós temos trabalhos preparatórios em 76, mas permitam-me brincar com a palavra confirmatórios. Nós temos trabalhos preparatórios em 75, 76, mas temos trabalhos confirmatórios em 82, em 89 e sobre este problema também em 97. O que significa que o argumento não é um argumento eminentemente histórico. Isto tem muitíssimo de atualismo. Entre 1976 e 2020, sempre que o problema dos poderes dos juízes foi ponderado pelos representantes de todos nós, não estou a dizer pelo seu professor Castanheira Neves, nem estou a dizer pela escola jurisprudencialista, quando é tratado por todos nós em Assembleia Representativa, os juízes saem sempre com a obrigação de aplicarem apenas a lei. O meu comentário ao seu professor Castanheira Neves não é um comentário, se me permite, de apocamento. Não. O seu professor José Lamego, há pouco, lembrou-nos que o Sr. José Luís Nunes mostrou conhecer em 75, 76 a lição de Castanheira Neves. E permita-me dizer-lhe o seguinte: não há apocamento da minha parte quanto à lição do Sr. professor Castanheira Neves, porque o próprio José Luís Nunes mostra que a lição de Castanheira Neves é muito melhor do que a concepção que ele tem de direito. O que ele vem dizer como legislador é que o ótimo é inimigo do bom. O Sr. professor Castanheira Neves apresenta uma concepção ótima do direito, mas o ótimo é inimigo do bom. E o José Luís Nunes vem dizer, no seguimento da lição do seu professor José Lamego, vem dizer-nos o seguinte: nós vivemos numa sociedade de homens reais, homens bons, num caso, homens maus no outro, individualismos exacerbados, arbítrios deste e daquele, arbítrios à escala global quando o juiz resolve um caso em nome do povo, ou arbítrios em cada família, em cada lugar de trabalho, em cada escola, quando o miúdo põe em causa a autoridade do professor. Tudo isso reflete um apocamento da lei democrática. Hoje em dia, a autoridade, hoje em dia, a lei estão diabolizadas por serem consideradas grandes ofensas à sacrossanta liberdade, se me permite. E as pessoas não reparam. Procurando essa sacrossanta liberdade, eu arrisco dizer que as pessoas esquecem a lição de José Luís Nunes e esquecem a lição de Antunes Varela. É que os dois defendem, do ponto de vista, no mundo ideal, defendem um mundo não positivista. Mas no mundo real consideram que se deve salvaguardar a lei no seio da comunidade, precisamente para não cairmos na lei do mais forte, sabe? É que quando a lei é o máximo denominador comum, há que salvaguardá-la para evitar as tais pulsões centrífugas que podem pôr em causa toda a comunidade e podem levar a microditaduras no seio das comunidades, nos lugares de trabalho, nas escolas, por aí fora. E isso é muito pior do que o positivismo legalista. Em resumo, o positivismo legalista é um mal necessário à democracia. É a fatura a pagar para vivermos em democracia, Dr. João Varela. Mas enfim, se houver erros, diga-me. Não sei se... Não, só para terminar, Dr. João Machado, o que eu disse foi só isto, e eu não estou a ir contra as prerrogativas da lei. É que a própria lei, ela própria, a que o juiz deve obediência, pode conter e contém, em alguns casos, conteúdos decisionistas. E, portanto, nesse caso, por delegação da própria lei, terá que ser o juiz a decidir. É só isto. Está bem, Sr. João Varela, eu não fui claro, o problema é meu. Deixe-me só tentar ser claro. Quando a lei... Sr. Professor João Gomes Almeida, dá-me a palavra só um minuto. Claro que sim. Eu peço desculpa ter falado antes do Presidente da Mesa. Bem, Sr. João Varela, deixe-me só dizer-lhe o seguinte. Quando a lei
consagra ela própria espaços de translegalidade, espaços decisionistas, para usar a sua fórmula. Das duas, uma. Ou essa lei está na própria Constituição, é uma norma constitucional, e então, claro que o juiz, e desde que essa norma se dirige ao juiz, claro que o juiz tem de ser decisionista. É o exemplo do 282, número 4, Sr. João Varela. Claro que o 282, número 4, é uma norma legal, constitucional, que apresenta um espaço de decisionismo. Estou a negá-lo? Não, porque está na Constituição. Problema muito diferente é quando o espaço de decisionismo, aqui usado o termo como sinónimo de translegalidade, esse espaço de decisionismo consta de uma norma criada por lei ordinária. Este é o problema. E porquê que é um problema? Porque a Constituição vem dizer que a lei ordinária não pode atribuir a tribunais, no 110, número 2, não pode atribuir a tribunais mais do que aquilo que a Constituição lhes atribui. E repare, Sr. João Varela, só mais uma explicitação. Repare bem nisto, se me permite. O 203, o próprio 203, diz-nos, os tribunais de apreço são sujeitos à lei. Como o Sr. Professor José Lamego nos lembrou, a própria Assembleia Constituinte, e depois a Assembleia da República em sede de revisões constitucionais, disse-nos o seguinte: eu, Assembleia Constituinte, não aceito que a minha obra, que é a Constituição, delegue no juiz o preenchimento de um conceito indeterminado com a palavra direito. O que significa que, mesmo sem olhar ao 110, número 2, que fulmina com a inconstitucionalidade qualquer norma ordinária que estabeleça espaço de decisionismo, porque, repito, viola o 203, mas, além disso, o próprio 203 evidencia a recusa pela Assembleia Constituinte de espaços de delegação no juiz de apuramento do que é direito e do que não é direito. Porque foi a própria norma 203, o próprio legislador constituinte, que recusou que a sua própria obra, que é o 203, delegasse nos juízes esses poderes. Por isso é que, se me permite a afirmação, lei ordinária não pode criar espaços de decisionismo, porque é um preço a pagar pela democracia, não pelo princípio democrático, porque esta ponderação de cenários foi feita quando o 203 foi aprovado e quando foi recusado o direito além da lei. O que é o direito além da lei, Sr. João Varela, senão as normas que decorrem do preenchimento decisionista de espaços vagos? É isso. O direito, além da lei, seriam as normas estabelecidas pelos tribunais no âmbito de decisionismo. Ora, isso foi recusado. Ao dizer-se é recusado o direito além da lei, estamos a dizer, em resumo, só podes ir procurar leis que foram criadas pela lei e que constam dos textos legais. Já agora, por isso é que o 203 tem uma componente metodológica, porque a palavra lei implica sempre o texto legal. Quando se está a dizer sujeitos apenas à lei, estamos a dizer sujeitos apenas às normas criadas por e vertidas em, criadas pelo legislador e vertidas no texto. E por isso é que a exegese está hoje em dia constitucionalmente consagrada. Mas obrigado por todas as suas intervenções, Dr. João Varela. Este mês está a mais. Obrigado. Muito obrigado. Agora, se calhar, avançando um pouco mais e também reconhecendo que estamos um pouco avançados na hora, o Dr. João Canti Castro colocou uma pergunta escrita e eu perguntava ao Dr. João Canti Castro, só por uma questão de conveniência, se não preferiria colocar essa questão oralmente, e eu dava-lhe aqui a possibilidade de o fazer. Muito bem, estão a ouvir? Sim, sim. A minha pergunta é muito simples, julgo eu, se percebi bem. O professor João Marchante defendeu que o artigo 9º do Código Civil, na prática, os critérios de interpretação que estão no Código Civil foram ultrapassados, digamos assim, pelo artigo 203, pela concepção que está presente no artigo 203 da Constituição. Se isso for assim, a minha pergunta seguinte é:
e se o professor João Marchante conhece a jurisprudência do Tribunal de Contas, designadamente sobre contratação pública e outras matérias, é uma jurisprudência pretoriana, no sentido que o Tribunal de Contas, há uns anos esta parte tem sido criticado, agora de forma mais aberta nos últimos anos, por, no fundo, olhar para os textos legais e a partir de princípios que toda a gente reconhece como bons, cuja bondade toda a gente reconhece e a importância toda a gente reconhece, estar na prática a criar, em alguns casos, e no caso do Código dos Contratos Públicos isso é patente, uma espécie de direito paralelo de criação jurisprudencial. Direito esse, o que não seria grave se fosse apenas uma matéria, digamos, matéria de concepção ou teórica, mas que na realidade está neste momento a resolver vários casos importantes com recurso a esse direito paralelo e ao fazê-lo está a condicionar a própria interpretação das normas criadas pelo legislador. E, portanto, temos, em alguns casos, uma situação bastante absurda, que é um Código dos Contratos Públicos vertido em texto, vertido em lei, que ninguém aplica, cujas disposições ninguém aplica porque há uma jurisprudência do Tribunal de Contas que contraria o sentido e o texto da lei e por medo de retaliação, por medo da responsabilidade financeira que resulta da violação das normas da contratação pública, já ninguém respeita e, portanto, neste momento em Portugal temos dois códigos. Temos o Código dos Contratos Públicos que o legislador criou e verteu em texto de lei, e temos o Código dos Contratos Públicos que o Tribunal de Contas entende que está em vigor com recurso a uma interpretação com base em princípios e não com base nas regras que estão no Código. E a minha questão era basicamente são estas duas questões. Obrigado. Muito obrigado, Dr. João Candy Castro. Eu não sei, eu deixo um bocadinho aberto também aos dois oradores, se quiserem responder. E eu penso também, se puder acrescentar um pouco, penso que o Dr. João Candy Castro está a falar a uma interpretação que é entendida como sendo bastante restritiva quanto, sobretudo, à possibilidade de recorrer a critérios da justiça direta em razão do valor. O Tribunal de Contas tem sido bastante restritivo na leitura do que o texto do Código dos Contratos Públicos consagra nesse ponto. Mas eu aqui deixaria a palavra aos oradores. O Sr. Professor João Lamego tem sempre a prioridade, como é óbvio. O Sr. Professor, faz favor. Posso? Obrigado pelas duas perguntas, Sr. Dr. João Candy Castro. Quanto ao artigo 9º, o artigo 9º não foi totalmente ultrapassado, se me permite. Não foi totalmente ultrapassado. O artigo 9º número 2, foi levado, brincando um pouco com as palavras, se me permite, o artigo 9º número 2 foi elevado e elevado para a Constituição no 203. Ou seja, quando o 9º número 2 estabelece a limitação semântica e, por isso, o caráter exegético do trabalho do juiz, o artigo 9º número 2 está a fazer aquilo que o 203 também faz. Mas o 203 atribuiu caráter constitucional a esse emolduramento exegético da função do juiz. Não pode fugir do campo semântico. Quanto ao número 1 e ao número 3, eles mantêm-se, Soutor, porque eles vão trabalhar no seio da moldura semântica. Nós nunca podemos fugir da moldura semântica, e agora até temos a Constituição a dizê-lo. Já não temos só o número 2, Soutor, mas a relevância do número 1 e do número 3 é essa. Quando nós não temos outros elementos interpretativos, rege o 9º número 3. Vamos para o sentido mais vulgar. Num dicionário temos várias acessões. Vamos para a acessão mais corrente, ainda que dando sempre prioridade a glossários jurídicos sobre o dicionário da linguagem comum. Bem,
Quanto ao não número 1, quando nós temos dentro do campo semântico duas hipóteses, 3 ou 4, uma palavra que tem várias acessões, vamos olhar aos critérios do não número 1 para saber qual é aquele que vai prevalecer. Repare que o não número 1 tem uma palavra que nem sempre é enfatizada, é a palavra sobretudo. Ou seja, vamos olhar especialmente àqueles fatores, outros fatores, como seja a teleologia diretamente e não através da ocasio legis, outros fatores já ficam num segundo plano, porque o sobretudo refere-se apenas àqueles que estão explicitados no não número 1. Por isso, em resumo, o não número 1 não está ultrapassado, está no seu número 2 reforçado, que é uma coisa muito diferente. Segundo comentário, acerca da jurisprudência do Tribunal de Contas, não a conheço, eu não lhe posso dizer que conheço a jurisprudência do Tribunal de Contas, apenas lhe posso dizer que sei que é uma jurisprudência eivada de considerações principialistas. É uma jurisprudência muito principialista, sei por, agora aí, pela vida profissional, por advogados com quem lido, me afiançarem isso. Eu, como advogado, estou mais para as bandas do direito privado. Mas, enfim, vamos admitir, para que não haja aqui alguma injustiça da minha parte quanto à jurisprudência do Tribunal de Contas, vamos admitir que a jurisprudência do Tribunal de Contas é uma jurisprudência eminentemente, ou tirando eminentemente, é uma jurisprudência principialista. O que há a dizer, Sr. Canti Castro, relativamente a cada decisão, a cada acórdão do Tribunal de Contas, nesses termos, o que há a dizer é que são atos de um tribunal e, por isso, são atos de um Estado, e por serem atos do Estado, são atos inválidos, pelo terceiro número 2 da Constituição. E porquê que são inválidos? Será que nós estamos a dizer que a sentença, nas particularidades do caso, avaliou mal? Não é isso que se está a dizer. O que se está a dizer é que a sentença apresentou como critério de decisão uma norma que resultou da ponderação judicial de princípios, o que está recusado pela Constituição aos tribunais. E, por isso, essa norma não existe como norma válida. Em resumo, esses acórdãos são inválidos porque a fundamentação legal é a de uma norma, ou seja, a sua fundamentação é a de radicarem numa norma jurídica inexistente. Porquê inexistente? Porque não é uma das normas que nos termos do 203 podem ser critérios de decisão judicial. A norma não existe, não é direito, viola o 203 e por violar o 203 é inválido pelo terceiro número 2. É um ato do Estado e por isso esses acordos são inválidos. Se o doutor for dizer isso ao Tribunal Constitucional, provavelmente eles dir-lhe-ão: meu amigo, nós não apreciamos, se me permite o coloquial, nós não apreciamos a validade ou invalidade de acórdãos. Se me permite, a sua resposta deve ser a seguinte: eu não estou a pôr em causa o ato concreto judicial acórdão, estou a pôr em causa o critério normativo que ditou a solução concreta naquele acórdão. Pronto. E vamos admitir que o Tribunal Constitucional aceita este seu argumento. Agora o Tribunal Constitucional vai dizer outra coisa, vai dizer o seguinte, vai dizer o que diz há décadas. O 203 não diz o que o 203 diz. Há décadas que a esmagadora maioria da doutrina portuguesa lê a palavra lei no 203 como sendo direito. E o 203 fica muito diferente. Dizer que os tribunais apenas são sujeitos à lei é uma norma que resolve o problema das fontes, que resolve o problema do método, pelo menos quanto à moldura semântica, que é encaixável na democracia, que é encaixável na separação dos poderes, que até está de acordo com a irresponsabilidade 216 ou 217 da Constituição. Os juízes são irresponsáveis. Esta é a regra. Excepcionalmente são responsáveis por danos causados pela sua decisão. Porquê que esta regra existe, doutor? Na própria Constituição. Tudo isto encaixa. A irresponsabilidade dos juízes, como regra, existe porque os juízes não estão a definir o critério de decisão. Porque se eles definissem o critério de decisão, o doutor não poderia defender para eles a irresponsabilidade. Aí eles criavam normas
prejudicavam os particulares e depois vinham dizer: eu sou irresponsável porque isto é feito pelo legislador. Não é feito por eles. Das duas, uma, ou os tribunais querem o ativismo judicial, querem os espaços de decisionismo, expressão do Dr. João Varela que interveio há pouco, querem os espaços de translegalismo, querem os espaços pretorianos, para usar a expressão do Dr. Canticastro, e estas expressões são semelhantes, Dr. Canticastro: pretorianismo, decisionismo, translegalismo, ou os tribunais querem, e já agora passam a ser responsáveis nos termos do 21 ou do 22, se me permite, da Constituição, peço desculpa já agora, 22, ou são responsáveis por 22, ou eles são apenas uns aplicadores, por respeito para com a separação dos poderes, por respeito para com a democracia, e então, claro que são irresponsáveis nos termos do 217 ou 218. 216, não é 17 nem 18, 216, número 2. Em resumo, essas decisões são inválidas. O que é difícil é o Tribunal Constitucional abster-se. A frase é desagradável, mas permita-me ser desagradável pela clareza proporcionada. O que é difícil conseguir-se é que o Tribunal Constitucional se abstenha de usurpar o poder legislativo. E o Tribunal de Contas também. Mas se os seus problemas quanto às decisões do Tribunal de Contas forem levados ao Tribunal Constitucional, arrisco dizer que o Tribunal Constitucional iria também seguir a linha do translegalismo, precisamente porque eles não dão à lei o primeiro sentido da palavra lei. Repare que o 203, no seguimento da lição do Sr. Professor José Lamego, todos os elementos interpretativos do Dr. Canticastro, todos apontam para o legalismo exegético no 203, todos. A palavra lei em primeira linha não é direito. Claro que pode ser direito numa acessão rebuscada, mas temos de ter elementos para isso. Por exemplo, trabalhos preparatórios, não os temos. Por isso, o sentido literal do 203 aponta para o positivismo legalista. A teleologia aponta para o positivismo legalista. A Revolução de 25 de Abril não foi feita para dar o poder nomogenético aos tribunais. Foi feita para dar o poder nomogenético ao povo. Na Ocasio. A Ocasio aponta-nos precisamente para essa revolução, para as leis que mediaram logo no programa do MFA, ao falar-se em democracia, salvo erro, a expressão é democracia representativa. Se estou errado, agradeço que alguém me corrija, mas salvo erro já se fala em democracia representativa, tipo ocidental, uma expressão deste género, logo no programa do MFA. A Ocasio aponta para o positivismo legalista, teologia também, e acaba há pouco de tentar dizer-lhe que o sistema, ou seja, o elemento sistemático, a interpretação conjugada do 203 com muitas outras parcelas do texto constitucional, também aponta para o mesmo. Repare, o artigo 3º, número 2. Peço desculpa. Sim, terceiro número 2. O terceiro número 2 vai densificar o Estado de Direito. O que é que lhe diz, doutor? Diz-lhe, fala em legalidade democrática. Não lhe fala apenas em direito. O artigo 2º não lhe fala em Estado de Direito. O Estado de Direito não existe em Portugal, doutor. Até foi recusado na Constituinte. A fórmula Estado de Direito foi recusada. O que é que existe em Portugal? Estado de Direito democrático. Existe Estado de Direito democrático. Estado de Direito democrático é lei, porque o direito democrático é o direito que vem das mãos dos representantes democráticos. O segundo, o terceiro, o 203, o 216 com irresponsabilidade, tudo isto encaixa no positivismo legalista, tudo isto encaixa na lição de Antunes Varela, ainda que a contragosto de Antunes Varela, e tudo isto encaixa na lição de José Luís Nunes, aí não a contragosto, aí a gosto, porque o José Luís Nunes é um homem de abril. Há aí uma grande diferença. Só mais um ponto quanto aos princípios. Se nós olharmos à história de outro artigo da Constituição, que é o artigo 16, Dr. Canticastro, aí temos a confirmação, arrisco dizer, de tudo quanto está a ser dito, a começar pela lição do Sr. Professor José Lamego, de hoje, neste colóquio. É que o 16, número 2, foi a votos com uma fórmula alternativa. Dizia-se no 16, número 2, os direitos fundamentais são os que decorrem da Constituição, de convenções internacionais e da dignidade da pessoa humana. A expressão rigorosamente é e da inviolabilidade, num dos casos em que foi a votos, e da inviolabilidade e dignidade da pessoa humana.
O que é que aconteceu este acrescente, Sr. Canti Castro? Foi recusado pela Constituinte. E agora poder-se dizer, foi recusado pela Constituinte de uma forma não elucidativa quanto à razão de ser. Foi recusado pela Constituinte porque se veio dizer que a dignidade da pessoa humana era uma expressão demasiado vaga em termos axiológicos para ser dirigida ao juiz. O que se veio dizer, grosso modo, é que o artigo 1º da Constituição, ao falar em dignidade da pessoa humana, não se está a dirigir ao juiz, está-se a dirigir ao legislador. O legislador densifica o conceito com normas legais, positivadas, verdadeiramente densificadas pelo legislador, e essas sim vão ser aplicadas pelos juízes. Isto não é também propriamente enfatizado pela doutrina portuguesa, mas a história é esta. O Sr. Canti Castro até me pode dizer, como advogado do diabo, isto aconteceu em 75, 76, estamos lá longe. Não. Em 82, em 89 e em 97 tentou-se sempre que os juízes pudessem trabalhar com a dignidade da pessoa humana, densificar o conceito. E foi sempre recusado. Dirá o Sr. Canti Castro, mais uma vez, como advogado do diabo: ó meu amigo, mas o que está por aí a dizer tem um efeito devastador para o Estado português. É que o legislador deixa de ter limites. Dirá o Sr. Canti Castro. O legislador deixa de ter limites. Porquê? Porque o Tribunal Constitucional não pode aferir da conformidade das leis com a dignidade da pessoa humana. A resposta que dou a essa eventual afirmação sua como advogado do diabo é a seguinte: claro que o Tribunal Constitucional não pode aferir de normas legais à luz da dignidade da pessoa humana, pode sim aferir da validade das normas legais à luz de todas as normas constitucionais que não têm a vagueza axiológica da dignidade da pessoa humana. E dir-me-á, então, mas o legislador fica mesmo sem limites? Fica com um limite, que é o limite democrático normal. É que o legislador, de 4 em 4 anos, vai a votos. Se a comunidade quiser despedir o legislador, despede. O que seria lamentável é que o Tribunal Constitucional fosse o guarda do legislador, e esse guarda, que é o Tribunal Constitucional, não tem qualquer guarda, porque ele não está sujeito a atos eleitorais, mesmo que ele faça o trabalho típico de um legislador, que é ponderar valores e princípios, Dr. Canti Castro. Isto, alguma coisa, isto não está bem. Se quiser o jurisprudencialismo na linha do professor Castanha Neves, temos de mudar o sistema todo, se me permite. Os juízes passam a ser eleitos, passam a ser responsáveis pelas suas decisões. Talvez fossem os primeiros a não querer essa alteração. Enfim, obrigado pela sua pergunta, pelas suas perguntas. Eu, se me fosse permitido, diria apenas, concordando com tudo o que está a dizer, que verdadeiramente o efeito devastador é que hoje aquilo que temos é precisamente o contrário do que está na Constituição. Pois é, concordo consigo. É que temos cada vez mais um ativismo judicial assustador, e temos vários setores da doutrina, não sei se dão conta do ponto a que chegaremos, se continuarmos assim, a defender e invocar princípios da razoabilidade na decisão administrativa como critérios que podem ser, que se pode recorrer para avaliar a bondade das decisões da administração. Temos tribunais que leem normas e, à luz do direito europeu, dizem que o legislador português enganou-se porque não era isso que o legislador comunitário queria. E, portanto, verdadeiramente o que estamos a viver em Portugal neste momento, acho eu, que trabalho muito com direito público e lido muito com o Tribunal de Contas e outras entidades, e subscrevo por baixo o que diz o Tribunal Constitucional, é que o princípio da separação de poderes só está plasmado na Constituição. De resto, os seus principais atores teimam em violá-lo com bastante frequência. Concordo com o que está a dizer. Isso é que para mim é devastador. Concordo com o que está a dizer. Obrigado. Obrigado eu. Muito obrigado a todos. Penso que não haverá mais intervenções da parte dos participantes desta sessão, e também compete se calhar salvaguardar um pouco o direito ao almoço de todos, que já vamos um bocadinho avançados na hora, e sendo assim, resta-me agradecer aos nossos dois oradores, ao professor Dr. José Lamego, ao professor Dr. João Pedro Marchante,
pelas eloquentes e muito profícuas comunicações que fizeram, bem como aos participantes que estiveram connosco desde o início e que nos acompanharam com muita atenção, pedindo também que o almoço seja breve, porque a sessão da tarde começa às 14h30. Eu despeço-me agradecendo novamente a todos e passarei agora a encerrar a sessão. Muito obrigado.